Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de revermos as transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Então, sem muita enrolação, já fortalece com o seu like, inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo, e se não for pedir muito, compartilha com os amigos. Desse modo ajuda muito no crescimento do canal. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Começando pelo Criciúma, que anunciou um pacotão de reforços em um único dia. O atacante Pedro Rocha chega do Fortaleza. Serginho, também atacante, chega do Vasco da Gama. Dudu, lateral direito, chega do Fortaleza. E por fim o centroavante, o Eric Popó, que deixa o Juventude. Falando no Juventude, o time gaúcho confirmou o volante Dudu Vieira, de 30 anos. Ele assina até o fim da temporada e deixa a Ponte Preta. O Atlético Goianiense anunciou o lateral direito uruguaio Rafael Haller, que chega emprestado junto ao Nacional do Uruguai. O Dragão contratou ainda o meia Jorginho, que assina até o fim da temporada após deixar o CRB. O Milan emprestou o zagueiro Marco Pellegrini ao Independiente da Argentina e fica por uma temporada. O volante Inácio Miramon, de apenas 21 anos, foi emprestado ao Boca Juniors da Argentina até o fim do ano que vem. Ele pertence ao Lille da França e tem uma obrigação de compra em metas fixada. Já o River Plate, também da Argentina, anunciou o atacante Maxi Meza, de 31 anos. Ele foi comprado junto ao Monterrey do México por 1,8 milhão de euros e assina até o fim de 2026. Livre no mercado, o meia-atacante Marco Reus, de 35 anos, foi anunciado pelo LA Galaxy da MLS até o fim de 2026. O seu último clube foi o Borussia Dortmund. O New York Red Bulls da MLS anunciou o empréstimo do meia uruguaio Felipe Carvalho, de 27 anos. Ele pertence ao Grêmio e tem uma opção de compra vinculada. Pelo empréstimo, o time da MLS pagou 455 mil euros. O zagueiro Iago Santos, de 32 anos, deixou o Al-Shabaab da Arábia Saudita e foi para o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos. O Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos confirmou o empréstimo do zagueiro Fábio Cardoso, de 30 anos. Ele tem ainda uma opção de compra vinculada junto ao Porto de Portugal. O Al-Ain anunciou ainda a compra do atacante Matheus Sanabria, de 20 anos. Ele deixa o Lanús da Argentina por 3,5 milhões de euros e assina até meados de 2028. Aos 32 anos, o meia Xherdan Shaqiri está de volta ao Basel da Suíça, onde assinou até meados de 2027. O suíço chega após uma rescisão amigável com o Chicago Fire da MLS. Ex-Cruzeiro, o meia equatoriano José Cifuentes foi anunciado pelo Aris da Grécia, onde fica emprestado com opção de compra junto ao Rangers da Escócia. O Anderlecht da Bélgica anunciou o zagueiro Zanka, de 34 anos, que assina por uma temporada após deixar o Brentford sem custos. Já o Besiktas da Turquia anunciou o empréstimo do meia Şeren Edur, de apenas 20 anos, que pertence ao PSG. Livre no mercado, o atacante Wesley Moraes, de 27 anos, foi anunciado pelo Karagümrük da Turquia. Ainda na Turquia, o Alanyaspor anunciou o atacante português Rony Lopes, de 28 anos. Ele chega sem custos do Braga de Portugal e assina por 2 temporadas. O Göztepe da Turquia anunciou o jovem atacante Juan, que chega emprestado junto ao Southampton por uma temporada. O time inglês pagou um valor ao São Paulo pela liberação antecipada, já que o jogador chegaria somente em janeiro. Os valores não foram revelados. O Feyenoord da Holanda anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Hugo Bueno, de 21 anos, que pertence ao Wolverhampton. O atacante Ibrahim Osman, de apenas 19 anos, é mais um que chega emprestado no Feyenoord, oriundo do Brighton. Chegando em Portugal, onde o Santa Clara confirmou o empréstimo do zagueiro Abraão, que pertence ao Fortaleza e tem uma opção de compra vinculada. Após rescindir o seu contrato com o Coritiba, o volante Fran Sérgio, de 33 anos, foi anunciado pelo Marítimo de Portugal. O Porto anunciou o zagueiro Felipe Silva, ex-Avaí e que pertence ao Gil Vicente, também de Portugal. Ele chega emprestado com opção de compra vinculada. Inicialmente, ele vai jogar pelo time B. Hoffenheim da Alemanha contratou o atacante Adam Hilozek, de 22 anos, que deixa o Bayer Leverkusen, também da Alemanha, a um custo de 18 milhões de euros. Já o Leipzig anunciou o atacante Antônio Nusa, de apenas 19 anos. O norueguês assinou até meados de 2029 e deixa o Clube Bruges da Bélgica por 22 milhões de euros. Já o Borussia Dortmund confirmou o centroavante Max Beyer, de apenas 21 anos. Ele deixa o Hoffenheim a um custo de 28,5 milhões de euros e assina até meados de 2029.
Na França, o Estrasburgo confirmou o meio-atacante Félix Le Maréchal, de apenas 21 anos. Ele chega do Mônaco, também da França, por 6 milhões de euros e assina até meados de 2029. O Estrasburgo confirmou ainda o ponta português Diego Moreira, de apenas 20 anos. Ele deixa o Chelsea por 2 milhões e assina até 2029. O Toulouse confirmou o zagueiro Mark Mackenzie, de 25 anos, que assinou por 3 temporadas, após deixar o Genk da Bélgica por 3 milhões. Já o Angers anunciou o meia Aris Belkebla, de 30 anos, por 2 temporadas. O argelino chega sem custos do Odd Clube da Arábia Saudita. Enquanto isso, o Rennes, também da França, anunciou o ponta colombiano Carlos Andrés Gomes, de 21 anos, que assina até meados de 2029. Ele foi comprado junto ao Real Salt Lake dos Estados Unidos por 10 milhões de euros. O Rennes confirmou ainda o centroavante Henrique Meister, de apenas 20 anos. O dinamarquês assina por 4 temporadas e deixa o Sarpsborg da Noruega por 7 milhões de euros. Mais um confirmado no Rennes é o meia Jordan James, de 20 anos, que assina até 2028. Ele chega do Birmingham a um custo de 5 milhões de euros. Já o Mônaco anunciou o centroavante Paris Brunner, de apenas 18 anos. Ele foi comprado junto ao Borussia Dortmund a um custo de 4 milhões de euros. No entanto, ele fica emprestado nesta temporada ao Cercle Bruges da Bélgica. O Olympique de Marselha confirmou o jovem centroavante Elie Wahi, de apenas 21 anos. Ele deixa o Lens, também da França, a um custo de 25 milhões de euros e assina até meados de 2029. O Paris Saint-Germain confirmou o jovem e promissor atacante Désiré Doué, de apenas 19 anos. O francês assinou até 2029 e chega do Rennes por 50 milhões de euros, que pode render mais uma quantia em variáveis. Chegando na Itália, onde o Torino confirmou o lateral esquerdo Borna Sosa, de 26 anos, que chega emprestado com opção de compra junto ao Ajax da Holanda. O Como anunciou o atacante Aliel Fadera, de apenas 22 anos, até meados de 2028. Ele chega do Genk da Bélgica por 5 milhões de euros. Brook Norton-Cuff assinou com o Genoa, também da Itália. O lateral direito de 20 anos chega do Arsenal a um custo de 2 milhões de euros. O Venezia confirmou o empréstimo do goleiro Filip Stankovic, de 22 anos, que chega da Inter de Milão. Já o Empoli anunciou o empréstimo do atacante norueguês Ola Solbakken, que pertence à Roma. O Parma anunciou o atacante Matteo Cancellieri, de 22 anos, e emprestado com opção de compra junto a Lazio. O Lecce confirmou o meia Lassana Koulibaly, de 28 anos, por 3 temporadas. Ele foi comprado junto à Salernitana por 1,8 milhão de euros. O meia Richarlison, de 22 anos, assinou até 2029 com a Fiorentina. Ele deixa o Stade de Reims da França por 9 milhões de euros. Albert Gudmundsson foi emprestado à Fiorentina. O atacante islandês de 27 anos pertence ao Genoa e tem uma obrigação de compra fixada após um ano. Já a Atalanta contratou o meia Marco Brescianini, de 24 anos, por empréstimo junto ao Frosinone, com taxa de 2 milhões de euros e uma obrigação de compra em metas após isso. A Lazio anunciou o centroavante Boulaye Dia, de 27 anos, que chega emprestado por 2 temporadas junto à Salernitana e com uma obrigação de compra fixada em metas. Já o Milan anunciou o volante Youssouf Fofana, de 25 anos, até 2028. O francês deixa o Mônaco por 20 milhões de euros. O Milan confirmou ainda o lateral direito Emerson Royal, de 25 anos. Ele assina até 2028 e deixa o Tottenham a um custo de 15 milhões de euros mais variáveis. O Deportivo Alavés da Espanha anunciou o centroavante Carlos Martín, de 22 anos, que chega emprestado junto ao Atlético de Madrid. Já o Espanyol anunciou o zagueiro Marashi Kumbula, de 24 anos. O albanês pertence a Roma e fica emprestado até o fim da temporada. Livre no mercado após não renovar com o Celta de Vigo, o meia peruano Renato Tapia, de 29 anos, assinou sem custos com o Leganés por 2 temporadas. O Leganés confirmou ainda o goleiro Marko Dimitrovic, de 32 anos, que assina por 1 temporada após deixar o Sevilha. O meia-atacante Oscar Rodrigues, de 26 anos, fez o mesmo caminho, chegando sem custos e assina por 2 temporadas. Já o Real Valladolid anunciou o empréstimo do goleiro Karl-Hein, de 22 anos. Ele chega por 1 temporada junto ao Arsenal. Juanmi Latasa, de 23 anos, é mais um confirmado no Real Valladolid. Ele assina até 2029 e deixa o Real Madrid por valores não revelados.
o centroavante Bojan Miovski assinou por 4 temporadas com o Girona da Espanha. O jogador de 25 anos chega do Aberdeen da Escócia a um custo de 4,9 milhões de euros. O Girona confirmou ainda o goleiro Pau Lopes, de 29 anos. Ele chega emprestado com opção de compra junto ao Olympique de Marselha da França. Ele chega emprestado por 1 ano junto ao Olympique de Marselha da França, com opção de compra vinculada. Já o Sevilha anunciou o goleiro Álvaro Fernandes, de 26 anos. Ele chega sem custos do Huesca, também da Espanha, e assina por 1 ano. O Villarreal anunciou o atacante Ayoze Pérez, de 31 anos, até 2028. Ele deixa o Real Betis por 4 milhões de euros. Já o Real Betis concluiu a contratação do zagueiro Nathan, de 23 anos. Ele pertence ao Napoli da Itália, fica emprestado por 1 temporada, com uma opção de compra vinculada após isso. Já o Atlético de Madrid anunciou o atacante Julián Álvares, de 24 anos. O argentino chega do Manchester City por 75 milhões de euros, mais variáveis, e assina um contrato válido até 2030. Chegando no futebol inglês, onde o Ipswich Town anunciou o volante Calvin Phillips, de 28 anos. Ele chega emprestado junto ao Manchester City. O Nottingham Forest anunciou o atacante Ramon Sosa, de 24 anos, até 2029. O paraguaio deixa o Talleres da Argentina por 12 milhões de euros. Leslie Hugo Chukwu, de apenas 18 anos, foi emprestado ao Southampton. O volante francês pertence ao Chelsea. O Southampton confirmou ainda o centroavante Cameron Archer, de 22 anos. Ele assina em definitivo até 2028 e deixa o Sheffield United, a um custo de 17,6 milhões de euros. Brajan Gruda, de apenas 20 anos, reforça o ataque do Brighton até 2028. O alemão deixa o mais da Alemanha por 30 milhões de euros. O Brentford anunciou o meio-atacante Fábio Carvalho, de 21 anos, que foi comprado junto ao Liverpool por 23 milhões e meio de euros. Julián Araújo deixa o Barcelona e assina com o Bournemouth por 10 milhões de euros. O lateral direito mexicano, de 23 anos, assinou até meados de 2029. Mais um confirmado no Bournemouth é o centroavante Evanilson, de 24 anos, que foi comprado junto ao Porto de Portugal por 37 milhões de euros, mais uma quantia em variáveis. O Tottenham anunciou o ponta Wilson Odobert, de apenas 19 anos, até 2029. O francês chega do Burnley a um custo de 29,3 milhões de euros. Wan-Bissaka foi anunciado pelo West Ham e deixa o Manchester United a um custo de 17 milhões e meio de euros. O lateral direito, de 26 anos, assinou até 2030. O Manchester United anunciou o zagueiro holandês Matthijs de Ligt, de 25 anos. Ele foi comprado junto ao Bayern de Munique por 45 milhões de euros, mais variáveis. Noussar Mazraoui também foi comprado do Bayern de Munique junto ao Manchester United. Ele custou 15 milhões de euros e pode render mais 5 milhões em variáveis. O lateral direito, de 26 anos, assina um contrato válido até 2028. Essas foram as últimas e principais transferências confirmadas nesta última semana. Se você gostou do vídeo, já fortalece com o seu like e inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos um ótimo domingo e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço.